Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos o seu pedido. Minha convidada de hoje é a professora Bernadette Schleder dos Santos, professora do curso de Direito da Unifra. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, um prazer. Já são muitos anos, não, professora, trabalhando com direito de família e sucessões, que é o foco da nossa conversa hoje. Desde 94, né, Cristiano? Acompanhando várias evoluções aí, né? Mas esse é um sistema que demora um certo tempo para caminhar, não, professora? As coisas não são tão rápidas assim. Não são tão rápidas. Tu vê, a gente já está há 14 anos do Código Civil, né? Da entrada do Código Civil em vigor e ainda estamos com várias discussões a respeito, né? Eu acho que hoje é importante a gente conversar especialmente sobre essa questão que o STF, o Supremo Tribunal Federal, está prestes a decidir, que é a equiparação da relação entre cônjuge e companheiro. Na verdade, como conversávamos antes do programa, não, professora, onde a gente lê a palavra cônjuge nos códigos, nas leis, a partir da decisão do STF, passaremos a ler companheiro também. Isso, cônjuge ou companheiro, né? Atendendo o princípio constitucional da pluralização das entidades familiares, na verdade, né? Fala um pouquinho da história da união estável, assim, Bernadette, para a gente começar. Na verdade, a união estável é a formação, é a forma da formação de família no nosso país, se a gente pensar um pouquinho, né? Eu costumo brincar com os alunos sobre essa questão de como o Brasil foi colonizado. Quando vieram as nossas expedições colonizadoras, na verdade, navios onde só tínhamos homens, né? Desbravadores e se sabe também até alguns bandidos, né? Mas não há história de mulheres nesses navios. E esses colonizadores chegam ao Brasil e encontram as índias, se apaixonam pelas índias, né? Tem obras sobre isso, sobre a história das uniões sexuais no Brasil. E diz que o europeu ficou maravilhado com essas índias e constituíram vários tipos de uniões que a história não trouxe muito à tona, né? Até porque a união estável era bastante reprimida, né? E a partir dali nós vamos ter no Brasil colônia também, os dados estatísticos apontando por muitas uniões estáveis. A Bahia, nos primeiros momentos de estatísticas oficiais, apresentava mais da metade dos casais vivendo em união estável. E hoje os dados estatísticos, Cristiano, por incrível que pareça, os últimos dados oficiais apontam 1/3 das famílias vivendo em união estável. E esse número aumenta muito quanto mais baixa a classe social, a classe menos favorecida vive muito mais nessa forma de entidade familiar. Então não há como fechar os olhos, né, para essa realidade. Mas te parece assim que essa diferença que o sistema tradicionalmente efetuou em relação à diferença entre o casamento e a união estável tem um fundo canônico, por exemplo, de direito canônico, em razão, por exemplo, do casamento ser um sacramento para a igreja, e a união estável ser uma relação... Não, com certeza. Nós tínhamos até 88 a única forma legítima de família, o casamento, né? Estava expresso na Constituição, com uma influência do direito canônico. Pegando o Código de 16, nós vamos ter uma opressão às uniões estáveis, que eram chamadas de concubinato, né? Nós vamos ter menção à união estável para reprimir, tanto na questão de testamento, doação, seguro de vida, né? E nada incentivando, pelo contrário, desestimulando. O que a gente vai ter na história do direito brasileiro? Uma conquista de direitos na área jurisprudencial, que foi se acentuando cada vez mais até nós chegarmos à Constituição Federal, que reconhece como entidade familiar, mas que, ao mesmo tempo que reconhece, coloca aquele adendo no artigo 226, parágrafo 3º, de que a união estável é reconhecida como entidade familiar, mas a lei deverá favorecer a conversão desta em casamento, né? Então, até os dias de hoje permanece a discussão. Isso significa uma hierarquia na forma de entidade familiar? Esse é o grande questionamento, né? Tu visualizas essa discussão, claro que nós não entramos no foco ainda, né, do que está se discutindo no STF hoje, mas tu visualizas essa discussão hoje, que guarda relação então com o nosso telespectador que está chegando agora, com a equiparação entre cônjuge e companheiro como um dos principais avanços na matéria dos últimos 10, 20 anos?
Não, com certeza, o reconhecimento da entidade em si como união estável, passando inclusive pelo reconhecimento pelo Supremo da própria união homoafetiva em 2011, né? Eu te pergunto isso porque agora eu lembrei aqui, né, fazendo uma retrospectiva, a emenda constitucional 66, se não me engano, também gerou alteração lá no direito de família, não, Bernadette? Sim, ela tira todos os requisitos para o divórcio, né? Coloca a possibilidade do divórcio ser solicitado a qualquer momento, sem qualquer outro requisito. Isso demonstra, talvez seja um dos maiores exemplos do retardo do direito em relação ao fato social, né? Porque nós vamos ter uma lei do divórcio de 77, prevendo sempre a questão da separação anterior ao divórcio, com uma série de requisitos, no sentido de resguardar o instituto do casamento, até chegar agora, em 2010, para a nossa Constituição dizer, não, o divórcio é livre, se divorciam a qualquer tempo, sem requisitos. Né? Mas esse é um exemplo nítido, que o direito ele retarda no caminhar da sociedade. A sociedade tem uma evolução específica, ela tem uma complexização própria, e o direito parece que está sempre atrasado na busca de... Exatamente, e talvez onde a gente consiga perceber mais isso é exatamente na área de família, né? Porque as relações humanas, elas se modificam muito e sofrem muita influência das mais variadas culturas, né? Hoje nós falamos já na questão da própria relativização do princípio da monogamia no Brasil, né? E obviamente isso tem toda uma influência da cultura de fora, né? Te parece, Bernadette, que as academias de ensino exercem um papel decisivo na construção desses novos conceitos, na instituição desses novos paradigmas, e não só as academias, mas as entidades específicas, como, por exemplo, lá o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, te parece, assim, que eles exercem um papel fundamental nessa construção? Sim, com certeza. O Instituto Brasileiro de Direito de Família é considerado hoje a maior organização jurídica do país, né, em termos de associados e de produção científica mesmo. E nós temos os frutos disso, não só dentro do próprio Congresso, né, através de pessoas ligadas ao Instituto, que hoje são parlamentares, mas de parlamentares que buscam o apoio do Instituto também. E, obviamente, nas academias, né, porque a gama de doutrinadores que se formam, hoje, eu não sei te dizer nenhum nome, pelo menos dos mais importantes, que não pertençam ao Instituto, né. Então, não que o pensamento lá dentro seja um só, de maneira nenhuma, a gente participa e sabe que há pensamentos divergentes, mas há toda uma discussão democrática e uma produção muito grande, uma produção científica muito grande, bastante importante, né? Mas o que na tua percepção, professora, se discute mais hoje, principalmente nos programas de pós-graduação? O que está em voga, assim, no direito de sucessões e família? Seria justamente essa questão da relação cônjuge-companheiro, ou tem alguma outra coisa para surgir aí? Vou te provocar, por exemplo, com o fim da legítima, com o possível fim da legítima, que é algo também interessante de se trabalhar, né? Hoje é um dos temas mais importantes mesmo, que está em discussão, a autonomia da vontade, né? Que seja privilegiado mais essa autonomia. Porque, na verdade, as relações hoje são diferenciadas, uma vez que nós vamos ter famílias recompostas e cada vez mais, né, a gente percebe o grande número de divórcios e novos casamentos e novas uniões que vem acontecendo. Então, aquele foco antigo da família como única só, ela já começa a perder força, né? E a questão da afetividade, ela vem muito à frente. Né? Então, eu entendo que seja agora mesmo a discussão mais recente, seja a questão da autonomia da vontade e passando pela discussão da preservação da legítima. Né? Mas o próprio fundamento do direito das sucessões, por muitos doutrinadores, guarda a relação com um elemento biopsicológico. Né? Não é só o elemento sanguíneo, mas tu mesmo usasse agora a expressão afetividade, e ela representa muita coisa no mundo sucessório. Eu queria que tu explicasse um pouquinho, antes da gente entrar no foco central da nossa conversa, que é essa equiparação entre cônjuge e companheiro, essas limitações à legítima. Eu acho que é importante o nosso telespectador ter consciência disso. Na verdade, assim, o direito às sucessões, ele tem dois polos assim, bem definidos, inclusive com origens diferenciadas. Um é a proteção à família, né, que é um princípio constitucional, inclusive o direito sucessório, na sucessão legítima, essa definida em lei,
ele existe como um princípio constitucional na proteção da família. Mas, por outro lado, há a questão da liberdade de testar, que é baseada na propriedade em si, né? Então, a autonomia da vontade, eu deixo meu patrimônio para quem bem entender. Nós vamos ter, assim, numa sequência histórica, sempre os descendentes como os primeiros herdeiros, por uma questão natural, quer dizer, o patrimônio que eu vou formar, eu pretendo deixar para a segurança dos meus descendentes. Por imposição da lei, né, Por professora? imposição da lei. Dizer isso. E por uma questão também um pouco natural, né? Porque quando se tem filho, se tem essa questão da proteção. Mas isso, aos poucos, ele vai perdendo a importância, uma vez que o cônjuge, ele assume um papel talvez mais importante do que os próprios descendentes, apesar de que alguns não concordem comigo. Sim. Mas à medida que as pessoas vão vivendo cada vez mais e formando novas entidades familiares, a pessoa que está sendo destinada à proteção, muitas vezes é aquele que está efetivamente ao lado do testador ou do titular do patrimônio. Então, por isso essa proteção ao cônjuge e ao companheiro também, né? Muitas vezes os filhos já têm uma economia separada, já estão longe, e se nós pensarmos também, Cristiano, que a matriz desse tema, sucessões do nosso código, vem lá do Código Francês, dos idos de 1700, 1800, naquela época, além da expectativa da vida ser bem menor, nós não tínhamos institutos protetivos como previdência, né, como seguro de vida. Então, o direito sucessório voltava-se mais a isso, essa proteção, porque se imaginava o filho, o descendente, como ainda merecedor de proteção. Hoje as coisas não são bem assim. E ainda nessa linha de pensamento, voltando à tua pergunta sobre a questão dos novos temas, nós temos, assim, eu tenho falado isso também em sala de aula, eu acho que o grande sujeito de direitos, que será o foco agora, vai ser o idoso, né? Eu acho que o direito de família vai começar a se preocupar muito mais com o idoso, por causa desse prolongamento da vida mesmo, né? E até pela mudança do próprio conceito de capacidade civil, né? Que foi trazido pela nova lei agora. Professora, esse definitivamente é um tema muito interessante, muito importante, e ele tem um corte transversal que acaba refletindo em várias outras áreas, isso é inegável. Eu vou te pedir licença para a gente fazer um pequeno intervalo e a gente volta justamente desse ponto, pode ser, professora? Tá bom. Então fique ligado, não saia daí, nós já retornamos, é bem rápido. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível elas serão atendidas. Converso hoje com a professora Bernadette Leder dos Santos, professora do curso de Direito da Unifra, uma das fundadoras, por que não, né, professora, do curso de Direito da Unifra. Com bastante orgulho, né? Claro, depois de todos esses anos trabalhando com direito de família, sessões que, como falávamos no primeiro bloco, não, professora, que área instigante essa, que área brilhante. Exatamente. Eu sempre falo isso, né, que a gente pode passar uma vida sem ter vínculo com nenhuma das outras áreas, né, mas certamente direito de família, desde o nosso nascimento, né, já estamos inseridos e sofrendo os efeitos. É verdade. Professor, vamos tratar especificamente agora desse julgamento que está ocorrendo no STF sobre a equiparação entre cônjuge e companheiro no sistema civilista brasileiro. Quais são os fatores, na tua concepção, que levaram à evolução dessa questão? Primeiro a gente precisa também voltar a uma questão histórica, né, Cristiano? O Código Civil de 2002, ele trouxe várias alterações na área de direito sucessório. E uma delas foi elevar o cônjuge à situação de concorrente com descendentes, dependendo do regime,
com ascendentes, independente de regime, e herdeiros sozinho, não tendo ascendentes nem descendentes. Só que o legislador não trouxe o companheiro para a mesma concepção. E o que acabou passando no projeto do Código Civil foi um projeto de lei ainda de 75, imagina, antes da lei do divórcio, de autoria, inclusive, do mesmo senador que propôs a lei do divórcio. E isso acabou, na tramitação do projeto, acabou se modificando levemente, foi inserida uma palavra apenas, que foi onerosamente, e foi aprovado o artigo 1790 para surpresa de todos os doutrinadores, né? O que acontece? Na época que ele foi proposto, era um grande avanço, porque o companheiro não tinha nenhum direito praticamente. Claro. Mas, sendo aprovado em 2002, nós já tínhamos toda uma construção jurisprudencial e uma Constituição Federal que equiparava e 2 leis tratando de união estável. E, inclusive, uma lei igualando os direitos. Eu diria mais até, dando mais direitos, inclusive, que o próprio cônjuge. Porque o cônjuge, dependendo do regime, na lei anterior, ele tinha o direito ao usufruto de patrimônio ou o direito real de habitação. E o companheiro conquista as 2 coisas, né, no somatório das 2 leis. Agora, é importante dizer que o sistema trata de forma absoluta, hoje ainda, né? Ele trata de forma absolutamente diferente a relação entre o cônjuge e o companheiro no direito das sucessões. Isso. Esse artigo 1790, que agora está prestes a se declarar pela inconstitucionalidade, ele estrutura unicamente a sucessão do companheiro, né, em concorrência com alguns parentes do falecido. Sim. Já o 1829 é um artigo que trata da relação mais aprofundada com o cônjuge. Sim. Por que na tua concepção houve essa separação, ainda que isso tenha sido reconhecido como um avanço à época? Exatamente por causa da discriminação da união estável, né? Porque a união estável, ela sempre foi discriminada na nossa legislação. Ela teve um crescimento, uma conquista de direitos que passou desde os direitos trabalhistas. Quer dizer, a gente lendo a história, nós vamos ver que o primeiro lugar onde as concubinas buscaram seus direitos foi na área trabalhista. Até que se começou a entender que, na verdade, o trabalho doméstico dela não poderia ser remunerado como trabalho, mas sim como uma questão de obrigações, vai para o direito civil, isso vai sendo tratado na justiça comum e bem mais tarde nas varas de família. Quer dizer, reconhecer união estável como família foi só em 88 mesmo, de forma absoluta. Então, o legislador tratou de forma desigual mesmo essa questão do direito sucessório, ainda que em situação específica o companheiro chegue a ter uma certa vantagem, ainda no artigo 1790. Porque como o 1790 limita a participação da herança do companheiro nos bens adquiridos na constância do casamento, se o casal só teve bens adquiridos na constância do casamento, esse companheiro acaba tendo direito à meação e à herança, na concorrência com os demais. É importante explicar que lá, na sucessão do cônjuge, em relação, obviamente, aos bens do falecido, quando ele concorre nos bens particulares. Nos bens particulares. Principalmente no regime da comunhão parcial, a gente vê muito isso. Isso. Quando ele concorre com descendentes, ele não participa como herdeiro nos bens comuns, porque ele já retira a meação. Ou seja, para o cônjuge, onde tem meação, não tem herança. E para o companheiro é o inverso. Então, se não existem bens particulares, só bens comuns, o companheiro acaba sendo privilegiado. Mas isso são situações bem isoladas, né? Porque, num todo, o companheiro ele está numa situação absolutamente desigual. E uma outra questão é que ele não é também um herdeiro necessário, né? O que é o herdeiro necessário? Aquele que vai participar obrigatoriamente pelo menos de 50% da herança, né, que é a legítima. Que são aquelas limitações que nós falávamos lá no primeiro bloco. Isso, que o legislador traz para proteger a família. Quem tem herdeiro necessário não pode testar mais de 50% do seu patrimônio. Não pode testar. Essas são limitações tradicionalmente impostas pelo nosso sistema. A gente chama isso da supremacia da ordem pública, porque há uma proteção à família nesse 50%. E isso é uma das questões que hoje são questionadas, né? Porque a gente sabe que isso não é em todos os países, não. Isso vai depender até da ideologia política de cada país. Quanto maior a liberdade da propriedade, né, maior a liberdade de testar. Inclusive, tem países que não têm nem sequer a legítima.
Mas tem alguns que têm em torno de 1/3, 1/4, e o Brasil é a metade. Né? Essa influência do sistema em relação à proteção da legítima é algo que remonta à entrada da igreja no sistema jurídico. Sim, né? Isso sim. é século IV, V depois de Sim. Cristo, com os primeiros imperadores cristãos, mas é algo que acaba se sedimentando lá no Código Napoleônico. Isso, né? Então, e a gente séculos copia depois, isso, né? e a gente acabou reproduzindo. A gente acabou reproduzindo e se mantém de uma certa forma até hoje, né? E hoje, em virtude, principalmente em virtude dos princípios do direito de família, essas questões começam a ser questionadas, porque a família, ela não tem mais esse cunho meramente patrimonial, pelo contrário, né? Hoje, o objetivo da família qual é? É um objetivo instrumental, de lugar de bem-estar, de afetividade, de troca de experiências, de ninho. Então, ela foge muito àquela concepção anterior ligada essencialmente à questão patrimonial. Professora, com essa decisão do STF, que é, né, em breve, onde a gente lê a palavra cônjuge na lei, nós deveremos ler cônjuge e companheiro. E companheiro. Quais são as principais alterações aí na tua concepção? O que realmente as pessoas devem se ater que vai começar a acontecer a partir disso? Eu acho que, em primeiro lugar, a preocupação que devem ter com relação a um certo regramento dessa união estável, estabelecida, através, por exemplo, de um pacto, né, de um contrato de convivência. Reconhecer estruturado. Formalmente a união estável. Reconhecer formalmente, para que não tenha discussões sobre o início dessa união, né, porque quando não ocorre isso e há litígio entre os herdeiros e o companheiro, o juiz vai determinar uma ação em paralela, quer dizer, a gente pode ter problemas até num aumento, né, de ações judiciais em virtude disso, e também escolher um regime de bens, né, nesse pacto, que é perfeitamente possível. Então, sabedor de que esse companheiro passa a ter direitos sucessórios igualitários ao de cônjuge, quem sabe se pensar um pouquinho na questão da meiação, até que ponto se comunica ou não. Ou seja, eu recomendaria um planejamento sucessório. É importante falar sobre isso, porque muitas pessoas deixam para buscar o reconhecimento da condição de companheiro depois do falecimento do outro companheiro. Né? E aí, claro, o trabalho é muito mais complicado, inclusive para que se possa definir o tempo de início da relação. Esse é o principal problema, né, Cristiano? Porque a vigência do regime de bens se estabelece a partir do tempo, né? E no casamento nós temos data, local e horário certo, mas e a união estável? Quando que ela se consolida, quando que efetivamente passa a existir? Agora, Bernadette, eu acho que é importante para o nosso telespectador, e até para a gente encaminhar a nossa conversa, o que o companheiro ele ganhou ou passará a ganhar. Claro que a gente já adiantou aqui que é a equiparação com o cônjuge, mas o que muda efetivamente? Assim, o que ele vai passar a ter que ele não tinha desde então? Em primeiro lugar, eu acho que é a condição de herdeiro necessário, né? Porque antes, não se querendo deixar patrimônio nenhum de herança para cônjuge, para companheiro, bastaria fazer um testamento. Hoje não. Hoje ele tem a reserva da legítima, quer dizer, no máximo se pode dispor sobre 50% do patrimônio. Os outros são a herança legítima onde ele vai entrar. A outra questão é que ele passa a concorrer com os descendentes nos bens particulares, com os ascendentes em todo o patrimônio junto, né? E se não tiver nem ascendente nem descendente, ele herda sozinho. O caso que chegou ao Supremo é uma concorrência em relação a um sobrinho, se não me engano. É um outro parente, que não é um nem parente descendente colateral, nem ascendente. Que na verdade, pela regra de cônjuge, ficaria excluído, né? Porque o companheiro viria antes. Sim. Então, a vantagem é esse, ela, assim, num balanço é muito maior do que era antes. Veja que interessante, no sistema atual, quanto herdaria esse sobrinho, professora, se é a hipótese? Né? Havendo cônjuge ou companheiro, no entendimento da inconstitucionalidade, ele não herda. Não, eu digo, se o STF não tivesse equiparado cônjuge e companheiro. Ele herdaria a totalidade do patrimônio particular, né, e ainda a 2/3 da outra parte, né? Quer dizer, o companheiro receberia a sua ameação, que na verdade não é herança, já é dele, e teria só 1/3 dessa parte. Daquilo que foi adquirido na constância da união estável. Na constância. Então, realmente, assim, ela é bastante considerável a alteração. Sim, muito. É bem expressiva o novo entendimento. E assim, Cristiano, é importante também dizer que esse é um ponto que desde 2002 vem sendo questionado e há uma divergência muito grande na jurisprudência. Inclusive no Rio Grande do Sul,
há um entendimento pela inconstitucionalidade, né? O Tribunal de Justiça unificou a jurisprudência nesse sentido, pela inconstitucionalidade. Santa Catarina já, aliás, desculpe, o Tribunal do Rio Grande do Sul entende constitucional, aplica o 1790. Santa Catarina já entende pela inconstitucionalidade, e isso é completamente diverso de um estado para o outro. Então, o Supremo tinha realmente que se pronunciar com a máxima brevidade, tá? Chegando atrasada a decisão. Até para unificar a jurisprudência, né? É Sim, importante que a gente tenha um norte, que as pessoas saibam qual é o sistema que elas estão assentadas, obviamente. Exatamente. Eu conheço muitos casos de pessoas que casaram em virtude disso, da insegurança do direito sucessório na união estável. Professor, eu quero agradecer o aceite pelo convite aqui no programa, dizer que as prazer. portas estão abertas e aproveitar o ensejo para te parabenizar pelo trabalho ao longo de todos esses anos aqui no curso de Direito da Unif. Obrigada, Cristiano. É um prazer fazer parte da equipe. Nós aqui agradecemos. Obrigado pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!